E aí, pessoal, beleza? Então, hoje eu vou explicar para vocês um conceito bem simplesinho, tá? Que é um dos tipos de morfema. A gente chama de morfema interno, tá? E essa definição, essa caracterização do morfema interno ajuda a gente a entender um pouquinho por que algumas coisas são vistas de duas maneiras diferentes. Por exemplo, na gramática normativa, tá bom? Então, olha só. A gente tem o seguinte, o que é um morfema interno? Morfema interno é aquele que vem junto a um sufixo ou a uma raiz. Ou seja, que vem junto a outro morfema, que vem dentro de outro morfema. Então, por exemplo, mostrar para vocês o seguinte. Existe a palavra gosto. Gosto, tá? E aí eu adiciono o sufixo oso. Eu gero a palavra gostoso. Certo? Mas qual que é a questão aqui? A questão é que a palavra gostoso varia em gênero. Certo? Então, esse oso aqui, ele não é todo sufixo. O sufixo é só os. Esse oso aqui é sufixo. Esse o daqui é o quê? É uma vogal temática nominal. Tá bom? Então a gente entende o quê? Que você tem os, o. E aí esse o daqui é um morfema interno. Por que ele é um morfema interno? Porque ele veio dentro de outro morfema. Então você tem o oso, que é o sufixo, e você tem o, que é uma vogal temática que está dentro do sufixo, vem junto com o sufixo. Tá bom? Bom, então olha só. O que eu falei da gramática normativa? Por que eu falei da gramática normativa? Porque a gramática normativa geralmente faz isso aqui, ó. Por exemplo, escuro. Escuro mais EC gera escurecer. Aí se você for lá nas gramáticas, tem muita gramática que vai dizer que o EC é sufixo. Tudo isso aqui é sufixo. Porém, se você for parar para pensar, nem tudo que está aqui é sufixo. Por quê? Porque esse E daqui e esse R, o E é uma vogal temática verbal e o R é uma desinência de infinitivo. Então, na verdade, o sufixo mesmo é o EC. Tá? Esse ER daqui são o quê? São morfemas internos. É uma vogal temática verbal e uma desinência de infinitivo. Tá. Então, qual é a definição que a gente usa? O sufixo é tudo que vem junto ou é só o elemento que não inclui os morfemas internos? As duas coisas, tá? Então a gente diz o seguinte, que o sufixo pode estar em sentido lato ou em sentido estrito. Em sentido lato, ele inclui os morfemas internos. Em sentido estrito, não os inclui. Então, quando a gente vai classificar, a gente classifica assim. O sufixo EC é o sufixo lato. O sufixo estrito é só EC. Por quê? Porque o E é uma vogal temática verbal e o R é uma desinência de infinitivo. Tá? E vocês têm que entender que isso, na verdade, é bastante comum. Tá? Muitos sufixos vêm acoplados a outros elementos, vêm acoplados a outros morfemas. Então eu dei o exemplo do gostoso, que vem acoplado a uma vogal temática nominal, e eu dei o exemplo do EC. O sufixo EC vem acoplado
a terminação verbal. A gente tem, por exemplo, outros exemplos parecidos. Por exemplo, concreto. Opa. Mais izar gera concretizar. Certo? E aí a gente tem o izar, é o que a gente chama de sufixo lato, mas o sufixo estrito é apenas is. Porque esse A e esse R são morfemas internos. Beleza? Então, é isso que a gente chama de morfema interno. Morfema interno é um morfema que vem dentro de outro morfema. E aí, o que você fala? Você pode dizer que o sufixo vem acoplado a esses morfemas ou não. E aí, só mais um exemplo, que é um exemplo muito citado em gramáticas, é o seguinte. Arma mais ar gera armar. Ora, mas aqui tem algum problema. As gramáticas dizem que isso daqui é um sufixo, certo? Mas quando a gente divide a palavra armar, a gente tem ar, a, r. A gente tem a raiz, a vogal temática verbal e a desinência de infinitivo. Cadê o sufixo? Cadê o sufixo? Na verdade, o sufixo está bem aqui. É um sufixo zero. Tá bom? É um sufixo zero. Então, o que a gente diz? A gente diz que nesse caso daqui, o AR é o sufixo em sentido lato, porque no sentido estrito o sufixo é zero. Ou seja, o sufixo não tem morfe, o sufixo é zero. Tá? E aí tem muita gramática normativa que coloca o AR e coloca o AR como sufixo. Isso é um erro? Não. Isso é apenas uma maneira didática de explicar um determinado fenômeno. Mas as duas acepções são aceitas. Você pode incluir os morfemas internos ao sufixo, no sufixo, ou você pode não incluir. Então, nesse caso daqui, se você falar que o sufixo é o ar, você está incluindo os morfemas internos. Se você não quiser incluí-los, você diz que esse sufixo é zero. Tá bom, gente? Então é isso. Esse vídeo foi bem rapidinho mesmo, foi só para explicar esse conceito aí de desinência, de afixo, etc. Tá bom? Então é isso. Um beijão e bons estudos.